Olá, aqui é a gerontóloga Tássia Chiarelli. Eu tenho como missão de vida ajudar a construir uma longevidade intensa e apaixonante. E para isso atuo com educação e inovação na área do envelhecimento. Você já parou para pensar que o mundo tem dado voltas cada vez mais rápidas? Mudanças na sociedade, o próprio envelhecimento populacional, a quantidade cada vez maior de informações chegando até nós, o avanço da tecnologia. Tudo isso pode gerar uma pergunta e até mesmo uma dúvida. Vai ter emprego para todo mundo? Talvez não tenha emprego, mas vai ter trabalho. Inclusive, trabalhos que a gente sequer imagina. Por isso, a gente precisa ampliar a nossa visão sobre o que é trabalho. E quem pode nos ajudar nisso é o tal do empreendedorismo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse termo em notícias, mídias sociais, em algum curso que você realizou, ou, é claro, no próprio ambiente de trabalho. Mas o que é esse tal de empreendedorismo? Se você precisasse definir em uma palavra o que é empreendedorismo, qual palavra seria? Responda aí em 3 segundos. 1, 2, 3. Eu escolhi a palavra limão. Limão. Isso mesmo. Quem já ouviu aquela frase? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Só que no empreendedorismo a gente questiona. Por que eu sempre tenho que fazer limonada com esses limões? E se eu utilizasse esses limões para criar algo novo? E se eu utilizasse esses limões para melhorar alguma coisa? E aí, puxando para a área da longevidade, a gente pode fazer esses questionamentos empreendedores. O que é possível criar ou melhorar para aumentar a qualidade de vida da pessoa idosa? Tudo isso envolve trabalho. Trabalho remunerado, trabalho voluntário, trabalho. O trabalho para implementar e desenvolver soluções. Quais soluções? Produtos, aplicativos, serviços, programas. Existem pesquisadores que definiram 3 estratégias para classificar os tipos de soluções na área da longevidade, que são as soluções únicas, ampliadas e universais. A gente vai falar sobre cada uma delas, começando pelas soluções universais, que são aqueles produtos e serviços que são desenvolvidos especificamente para a pessoa idosa. E aí, como exemplo, eu trago uma rede de franquias lá nos Estados Unidos chamada Seniors Helping Seniors, que em uma tradução livre seria idosos ajudando idosos. Como o próprio nome diz, são pessoas idosas oferecendo serviços para outras pessoas idosas, como realizar reparos no lar, ajudar na comunicação com familiares distantes, utilizando algum tipo de tecnologia. O segundo tipo de solução são as soluções ampliadas, que são aqueles programas, produtos, serviços que já existem, só que em um contexto específico. E aí precisam ser adaptados para atender a população idosa. Observem que eu utilizei a palavra adaptado. E é isso mesmo. É adaptar, não replicar. Então é preciso que essas soluções sejam ajustadas de acordo com as características da população idosa. E aí, como exemplo, trago um exemplo lá da França, que é o La Poste, que é como se fosse o nosso serviço de correios. Qual é a figura emblemática dos correios? O carteiro. Então eles utilizaram essa figura próxima para adaptarem um serviço à pessoa idosa. Então os carteiros foram capacitados e assim surgiu o serviço de visita domiciliar do carteiro, que é focado, como um dos públicos, a pessoa idosa que mora sozinha, a pessoa idosa que mora distante dos seus familiares. Junto com isso, funciona uma rede social digital em que
é estimulado que a pessoa idosa tenha trocas, né, com os seus familiares, e o próprio carteiro pode auxiliar nesse manuseio, né? E aí todas essas informações que são alimentadas nessa rede social, elas viram uma espécie de jornal impresso, que adivinha só? É entregue pelo carteiro. E aí chegamos nas soluções universais, que são aqueles produtos, serviços, programas que são conhecidos como amigos da idade. Porque, sim, eles são muito bacanas para a pessoa idosa e também podem ser interessantes para outras gerações. Como exemplo, eu trago o Pedalando Sem Idade, que acontece em São Paulo. Você já ouviu falar? Pesquisa aí. O Pedalando Sem Idade é uma ONG que oferece passeios gratuitos para as pessoas idosas e também para pessoas com mobilidade reduzida. Esses passeios eles acontecem em um triciclo adaptado que é conduzido por voluntários de diferentes idades. Então imaginem só, como é gostoso esse passeio. Tem momentos de parada, como por exemplo no parque, onde há trocas, há convivência. E isso pode sim ser muito benéfico, pensando em participação social, em trocas entre gerações, que contribui também para a promoção da educação para o envelhecimento. Falei bastante! Agora vamos exercitar tudo isso. Então eu trouxe aqui algumas questões para a gente ir amadurecendo tudo isso. Então, primeira questão. Qual projeto focado na pessoa idosa você considera bacana? Anota aí. Ou então, qual projeto você poderia ajudar a criar para atender alguma necessidade da pessoa idosa? Então, essas são questões mais direcionadas a soluções únicas. E as soluções ampliadas? Tem questão aqui também. Qual produto ou serviço já existente poderia ser adaptado para a população idosa? E aí, também pensando nas soluções universais, trouxe outra questão para você refletir e preencher. Como promover atividades intergeracionais que de fato sejam interessantes para diferentes idades? Nessa conversa, sobre soluções únicas, ampliadas e universais, a gente não pode ficar com a impressão que nós temos que ficar em caixinhas, engessados. Não, pelo contrário. Eu trouxe essas soluções para te mostrar o potencial de trabalho que tem na longevidade. Então, se você ocupa uma posição de liderança, como utilizar essas estratégias para melhorar a sua atuação? Se você é uma pessoa idosa, como utilizar essas estratégias para pensar em propor melhorias em serviços já existentes? Olha a importância de cada um. Cabe a cada um de nós ser empreendedor de si mesmo. Porque quando nós assumimos essas competências empreendedoras, isso pode provocar mudanças na maneira como nós nos relacionamos com o mundo, como nós reconhecemos o que é trabalho, e inclusive transformações no modo como entendemos e vivemos longevidade. Então fica aqui o convite. Vamos inovar? Alie essas competências empreendedoras com a sua bagagem de vida e seus conhecimentos em gerontologia. Temos muito trabalho pela frente. Repito, muito trabalho. Vamos juntos, vamos sempre.